Santo, já coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo, através das canções, através do clamor, vem preparando o seu coração, vem preparando a sua alma para receber mais da sua graça. Essa noite o Senhor está falando aos nossos corações, o Senhor está derramando sobre nós o seu amor, a sua graça. Essa noite o Senhor nos chama a essa experiência de graça, de santificação, a essa experiência de cura. O Senhor, Ele quer falar de uma forma íntima nos nossos corações, quer se revelar a nós através da pregação da palavra. O apóstolo Paulo dizia que a fé vem pela pregação, e eu creio que essa noite vai acontecer um mover do céu em direção à sua vida, que Deus vai agir poderosamente no seu coração, curando as suas feridas, libertando a tua alma. É a graça de Deus que vem avivar os nossos corações nessa noite, primeiramente curando, depois avivando, nos preparando para essa experiência de amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, fica à vontade. Que bom ver esses irmãos abençoados aqui, esse casal abençoado, feliz em revê-los. Que bom ver muitos irmãos conhecidos, e é uma alegria imensa poder partilhar da palavra de Deus nessa noite, porque a gente vem na nossa luta, nas nossas batalhas, mas a alegria é estar na presença do Senhor. A alegria é poder, mesmo diante das dificuldades, das provações, mesmo diante de um tempo chuvoso ou frio, estar na presença do Senhor, perseverar diante da vontade de Deus. É a vontade do Senhor que essa noite você receba da sua graça. É a vontade do Senhor que nessa noite você partilhe das coisas do alto. Somos chamados a buscar as coisas do alto. Há uma dimensão espiritual reservada para nós, e aqueles que perseveram, que buscam a graça de Deus, recebem dessa graça. Então eu creio que nessa noite você vai receber muito do Senhor. É uma palavra profética que é liberada ao seu coração, uma palavra de cura. É o Senhor que penetra o mais profundo da nossa alma, do nosso coração, curando as nossas feridas, nos libertando de todo o mal. É o Senhor que vem avivar a nossa fé nessa noite, vem fortalecer a nossa fé, nos levando a uma intimidade com o seu coração. E que maravilha, nesse mês de setembro é dedicado à Bíblia, é a palavra de Deus. De uma forma mais profunda, mais intensa, é falado da palavra de Deus, que é tão importante para a nossa igreja, que é tão importante para o mundo. É o Senhor que se comunica com a sua criação, é Deus que age em meio ao seu povo, é a manifestação do poder de Deus que é relatada na palavra, é a vivência da graça de Deus, do amor do Senhor em meio ao seu povo. Dia 30 de setembro é comemorado um grande santo chamado São Jerônimo. E por que São Jerônimo está exatamente no mês de setembro, no mês da Bíblia? Porque São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia Vulgata, que é dos textos original do grego para o latim. Foi ele que dedicou toda a sua vida, ele dedicou toda a sua vida para traduzir, para que a palavra de Deus chegasse ao mais possível, ao número maior de pessoas. E nessa noite vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos entender mais sobre a palavra do Senhor nas nossas vidas. O tema que a Neves me passou foi a importância da palavra de Deus em minha vida. A palavra de Deus é importante na sua vida, sim ou não? Sim. Ela tem um sentido poderoso na sua vida, sim ou não? Sim. É impactante, meus irmãos. A palavra de Deus é impactante aos nossos corações. A palavra do Senhor, ela traz restauração, ela traz cura para os nossos corações. É isso que vamos entender nessa noite. E eu creio que durante essa pregação o Espírito Santo vai estar agindo, já curando as feridas do seu coração. Haverá libertação, porque é o nome de Jesus que está sendo anunciado. É o Espírito Santo que nos conduz nesse momento. Eu sou convicto, tenho a certeza que é Deus que está falando. É o Senhor que nos dá a sabedoria, a direção para anunciar os seus mistérios de amor.
O pregador tem essa responsabilidade de trazer o céu sobre a assembleia, de clamar o poder de Deus e ver o céu aberto sobre a sua vida e sobre aqueles que estão acompanhando. Então, essa responsabilidade eu vou cumprir na autoridade de profeta do Senhor. Eu já quero profetizar sobre a sua vida essa experiência, esse mover de Deus sobre o seu coração. É o Espírito Santo sendo derramado com poder. É o Espírito Santo que é derramado como fogo em nossas almas, em nossos corações. E de uma forma muito especial, vamos pegar Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Vamos começar lá de Isaías, um dos maiores profetas da história da igreja, um dos maiores profetas usado poderosamente por Deus, que vai falar da palavra, que vai dar essa introdução para nós, para que possamos entender a vontade do Senhor nessa noite, através desse tema, a importância da palavra de Deus em minha vida. Isaías 55, capítulo 55, versículo 10 e 11. Isaías 55, versículo 10 e 11. Enquanto vocês estão procurando, eu me apresento. Meu nome é João Paulo, sou da paróquia Rainha da Paz, região aqui do Capão Redondo, mais para o lado do Valo Velho, né? Jardim Guarujá. Faço parte da comunidade Nossa Senhora Aparecida, lá perto do final dos ônibus do Jardim Guarujá. Lá eu tenho o grupo de oração Amor da Cruz. Estou coordenador desse grupo de oração. Foi um grupo que o Senhor colocou no meu coração para que eu iniciasse. É um grupo missionário, onde temos levado a restauração aos corações amando do Senhor. Já estou aí na caminhada há mais de 20 anos, desde a minha primeira experiência, onde Deus falou ao meu coração, onde o Senhor me resgatou da sujeira do mundo, onde o Senhor trouxe a libertação através da sua palavra. É a palavra de Deus que tocou o meu coração e trouxe a libertação sobre a minha vida. João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi a palavra de Deus meditada, a experiência que eu tive com o amor do Senhor, que trouxe essa libertação. E eu creio, da mesma forma aconteceu com você. Amém? Amém. Então, vamos lá, versículo 10 e 11 de Isaías 55. Versículo 10. Tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem a ter fecundado, e feito germinar as plantas. Versículo... melhor aqui, tem a outra parte. Sem dar o grão e semear o pão a comer. Versículo 11. Assim acontece a palavra que a minha boca profere, não volta sem ter produzido os seus efeitos, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nessa noite, então, falando da palavra de Deus, é muito importante o que Isaías está dizendo. Isaías fala aqui no versículo 10: tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não volta sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas. Olha a importância da água que é enviada sobre as plantas, é a água que é derramada, e assim acontece a palavra que minha boca profere, não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a minha missão. A palavra de Deus, quando é anunciada da boca do Senhor, através dos seus servos, que chega ao coração do homem, ela não volta sem antes dar os frutos.
sem antes cumprir a missão. A palavra de Deus, ela tem uma importância muito grande aos nossos corações. Por isso o Senhor deu esse discernimento para esse grupo de oração para Neves, a importância da palavra de Deus em minha vida. Deus tem falado ao coração do homem ao longo de toda a história. Deus tem usado homens cheios do Espírito Santo, profetas, assim como Isaías, para anunciar que a palavra de Deus, ela tem um poder imenso de curar os corações, de libertar as almas. A palavra de Deus, ela vem trazendo uma resposta ao coração do homem. O homem, ele não continua o mesmo depois da experiência da palavra de Deus, porque não são palavras jogadas ao vento, é a palavra que vem com a graça do Espírito Santo, é o poder de Deus que age no coração do homem. Deus conhecendo a realidade do homem, Deus conhecendo as nossas feridas, as nossas lutas, Deus, ele lança uma palavra certeira aos nossos corações, sim ou não? Não foi assim que aconteceu, não é assim que tem acontecido. Deus fala de uma forma muito íntima com quem conhece o meu e o seu coração. Então Deus, ele não lança qualquer palavra, é uma palavra profética. Muitas vezes demora, muitas vezes sofremos a demora do Senhor, como diz em Eclesiástico, mas o Senhor, ele vem na hora certa. Quando damos a liberdade para o Senhor, a graça de Deus acontece em nossos corações. Vemos os frutos do Senhor acontecendo. Muitas vezes demora. Por quê, João Paulo? Por que a palavra de Deus demora a ser lançada sobre a minha vida? Porque muitas vezes não estamos preparados para receber a palavra de Deus. Muitas vezes o Senhor quer lançar, o Senhor, ele anseia pela nossa alma, pela graça, pela conversão, pela nossa cura e libertação, mas o nosso coração está fechado, não estamos dispostos a receber. É aquele homem que está no campo e pede a Deus chuva. Senhor, há uma seca, não chove, não tem como as sementes germinar e dar frutos. E ele clama a chuva. E Deus olha para a história desse homem, a falta de confiança dele. Ele está clamando chuva dia e noite, mas ele não plantou nada. Se a chuva cair, o que vai acontecer? Vai cair na terra, mas não vai germinar, não tem semente plantada. O homem, quando ele toma posse da palavra de Deus, ele vai lá e confia no Senhor. Antes de fazer o seu clamor, antes de fazer a sua oração, confia na graça que o Senhor vai derramar, confia que Deus vai agir. Se você quer uma cura, quer uma libertação, esteja preparado para receber dessa graça do Senhor. Isaías, ele diz o seguinte: a palavra do Senhor permanece eternamente. Isaías 11:6, não precisa pegar não. A palavra do Senhor permanece eternamente na vida do homem, na história da humanidade. Deus, ele é fiel para conosco. É interessante que a Bíblia é tão importante para nós. É o livro mais conhecido do mundo, é a Bíblia. Talvez o menos lido, mas é o mais conhecido, porque muitas vezes fica aberto lá no Salmo. Que Salmo que fica mesmo, gente? 91 e assim por diante. E não é lido, fica como se fosse um objeto na estante. Não é a palavra de Deus que está sendo vista, porque a palavra de Deus só tem sentido, só faz efeito quando ela é lida, quando ela é meditada na fé. Se ela é lida como um livro qualquer, ela fica como um livro qualquer, porque não estamos dando a consideração para a palavra do Senhor. E é muito importante a gente entender, a palavra de Deus, por excelência, não é a Bíblia. Quando falamos da palavra de Deus, por excelência, não é a Bíblia. João Paulo, isso é uma heresia, vocês vão entender. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, que se fez carne, é o verbo encarnado que se fez carne, é o verbo que se fez carne, é o próprio Cristo, é a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: Jesus é a própria palavra de Deus, o verbo divino que se fez carne. Deus não se revelou primeiramente na Bíblia.
Quem veio primeiro, a Bíblia ou Deus? Foi Deus, né? Toda a história da Bíblia é um relato da experiência de Deus com o seu povo, até os dias de hoje. Então, Deus se revelou primeiramente e depois se revelou na palavra. Na história do povo de Israel e na plenitude dos tempos, revelou-se de modo pleno na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Filho eterno, feito carne, feito homem. A Bíblia é uma coleção de 73 livros, escritos por mãos humanas, mas conduzidos pelo Espírito Santo. Foram necessários cerca de 1.300 anos para que, através dos papiros, através até chegar na palavra que temos hoje, 1.300 anos, para que a palavra fosse escrita. Nesses livros está contida a palavra de Deus, porque foi o próprio Espírito do Senhor que misteriosamente inspirou tudo, quando os autores sagrados escreveram. Foi o próprio Senhor. Os historiadores, eles dizem que há muitos erros na palavra em sentido da época, de escrita, de contexto histórico, mas ela traz toda a profundidade dos mistérios do coração de Deus, porque foi homem. Se o Senhor tivesse enviado anjos para escrever a palavra dele, seria perfeita. Mas Deus, ele deixa bem claro que foram os meus filhos, foram homens que escreveram a palavra, mas guiados pelo meu Espírito Santo. Então, a palavra de Deus é misteriosa ao coração do homem. É um mistério de Deus ao coração do homem. É a palavra viva, é o Cristo que se revela a nós. Por isso a palavra de Deus é o próprio Jesus falando conosco. Quando a palavra é lida, quando a palavra é meditada, é Jesus falando ao coração do homem. É Jesus, é o Senhor que traz esse mistério, como se fosse escrita para os nossos tempos. O Senhor, ele traz a palavra de forma viva aos nossos corações, de forma atual. Mais de 2.000 anos de história, a palavra foi escrita. E parece que ela foi feita nos nossos tempos, porque ela se atualiza conforme as gerações. Isso é tremendo, não é, meus irmãos? Isso é muito forte aos nossos corações, porque é Deus manifestando o seu poder. É Deus agindo na história da humanidade, dizendo que Ele tem nos direcionado, que Ele tem falado aos nossos corações. É Deus se revelando de uma forma muito poderosa, dizendo que está curando os nossos corações, que nos liberta de todo mal. São Pedro disse o seguinte, em 2 Pedro 1,20: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Olha que forte isso! Homens inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia que está na palavra de Deus foi de vontade humana, foi inspiração humana. Foi o Senhor que foi conduzindo, foi o Senhor que foi falando através dos seus profetas, que foi falando através dos apóstolos, que falou através do apóstolo Paulo, que foi levantando as comunidades, escrevendo para as comunidades, o próprio Jesus se revelando nos evangelhos, falando ao coração do homem. A carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mas mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Olha que poderosa palavra! É a palavra de Deus que é revelada, é Deus que penetra o mais profundo da alma, meus irmãos. É o Espírito Santo de Deus que se revela ao coração do homem através da sua palavra. São Francisco de Assis, ele vai dizer o seguinte: lê a Sagrada Escritura
significa pedir o conselho de Cristo. Você tem intimidade com a palavra de Deus? Você fala com Jesus através da palavra? Você escuta o Senhor te direcionando através da palavra? Porque a Sagrada Escritura, vai dizer São Francisco, é pedir conselho para Jesus. E o Senhor revela os mistérios do seu coração através da sua palavra. Olha que intimidade. Santo Antônio de Pádua, ele disse uma frase tremenda. Ele disse o seguinte: se destruíssem todas as Bíblias, se colocassem fogo em todas as Bíblias, se não houvesse mais nenhuma Bíblia na face da terra. Olha a ousadia de Santo Antônio de Pádua. Ele disse assim: se destruísse todas as Bíblias, eu a reescreveria com capítulo e versículo. Eita, amor pela palavra de Deus. Às vezes eu tenho uma facilidade de decorar a palavra de Deus, capítulo e versículo. Eu vou falando, Senhor, é normal. E muitas pessoas já criticaram. Nossa, você parece evangélico decorando a palavra de Deus. É conhecimento, é intimidade com a palavra de Deus. É intimidade com a palavra. Olha o que Santo Antônio está falando. Ele reescreveria toda a Bíblia com capítulo e versículo. Não é somente uns versículos que normalmente a gente decora, mas toda a Bíblia com capítulo e versículo. Olha o que São Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses 2,13. Por isso também damos graças sem cessar a Deus, porque recebeste a palavra de Deus, que de nós ouviste. Vós a recebeste, não como palavra de homens, mas como realmente é palavra de Deus, que age eficazmente em vós que crerdes. Olha como é importante a gente acreditar na palavra do Senhor. Aquele que traz a palavra de Deus ao seu coração e acredita, confia, ele vê os frutos acontecendo, como dizia Isaías. A palavra de Deus é lançada aos nossos corações e ela traz a libertação, meus irmãos. É a verdade do coração do Senhor que é revelada ao coração do homem. E eu não posso deixar de contar aquele testemunho que eu fui fazer um atendimento há alguns anos atrás no Ministério de Cura e Libertação, e eram muitos casos de cura e libertação que a gente pegava, e eu me lembro que eu fui com os irmãos fazer uma oração por uma moça lá no ABC, e eu me lembro que essa moça era do espiritismo, era uma moça que tentou suicídio várias vezes, e a situação dela era muito crítica, porque ela estava sendo atormentada, e aquele espírito de morte tentando destruir com a vida dela, e nós fomos nessa missão, e a gente foi preparado, em jejum, em oração, rezando o Santo Rosário, e eu falei para as meninas que estavam comigo: a gente vai jejuar, porque há certa casta de demônios que é expulso com jejum e oração, diz o Senhor, orientando os seus apóstolos, os seus discípulos, e eu falei assim: vamos nos preparar para o combate, porque vamos para ver a vitória de Cristo. E chegando na casa dessa moça, uma jovem, e a família preocupada com aquela situação, ela tentando suicídio, tentou se cortar, tentou tomar remédio, ela estava tentando várias situações para acabar com a sua vida. E eu cheguei lá e conheci essa moça, me apresentei como da Igreja Católica, de grupo de oração, e ela disse para mim que participava do Espiritismo. Achei interessante, porque ela falou que o espiritismo que ela participava, a célula que ela participava, se chamava Nova Era. Eu falei: nossa, eu nem sabia que existia um espiritismo, uma célula, porque a Nova Era é a grande cartada de Satanás para os últimos tempos. É o demônio se levantando para destruir a igreja de Cristo. E eu cheguei e ela me mostrou amuletos, cartas, várias coisas que ela fazia no espiritismo. E eu falei para ela assim: você sabe o significado dessas coisas? Você sabe por que você está atormentada? Por que você tentou várias vezes suicídio? E ela falou: não sei. Eu falei: porque você está indo no espiritismo. O Senhor, ele reprova quando uma crença, ela invoca os mortos.
Hebreus vai dizer que depois da morte vem o julgamento. Então, reencarnação é reprovado pelo Senhor, invocação de espíritos é reprovado pelo Senhor, porque quem vem é Satanás. Satanás, ele tem um dom chamado metamorfose. Então ele aparece na imagem de qualquer pessoa da face da terra. Aquele bisavô, o tio, o pai, a mãe, não são essas pessoas. É o demônio que vem pela invocação que é feito. Então eu comecei a falar para ela. Eu falei assim: eu preciso que você seja liberta. Você está disposta a ser liberta? Ela falou: estou disposta. Eu falei: então eu tenho que pregar a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se há uma libertação para acontecer, tem que ser pela palavra de Deus. Então eu peguei a palavra de Deus e abri em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, onde fala da queda de Lúcifer. Quando eu abri a palavra, estava diante dela, junto com as outras meninas, e eu falei assim: eu preciso pregar a verdade para você. Na hora que eu comecei a ler, ela caiu manifestando no chão em surto maligno, só por ler a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta. Satanás não suporta a verdade que vem do coração de Cristo. Não suporta, meus irmãos e minhas irmãs. É a palavra de Deus que liberta. Que naquele momento, eu fiz aquele momento de oração, acalmei ela para que ela continuasse. E o combate espiritual que a gente viveu ali foi sobrenatural. O que eu vi acontecer ali foi algo poderoso, sobrenatural. E Deus venceu essa batalha e libertou para a honra e glória de Deus. Mas é o poder da palavra, meus irmãos. É a palavra de Deus que é viva em nossos corações. Como eu tenho autoridade se eu não viver a graça de Deus? Se eu não viver uma vida de oração? Se eu não viver uma vida de castidade? Se eu não viver uma vida voltada para o Senhor? Como eu vou ter autoridade espiritual? Satanás, ele me conhece. E ele sabe o que eu vivo. Ele sabe do meu suprimento pela palavra de Deus, pelo anúncio do Evangelho. Ele sabe a autoridade espiritual vinda de Deus aos nossos corações. Então, quando você orar, ore na autoridade. Ore na autoridade. Eu louvo o Senhor, porque quantas situações o Senhor já me colocou, e na autoridade da palavra de Deus vivida no meu coração, eu pude ver curas e milagres acontecendo, libertações acontecendo, porque é o Espírito Santo que age. Eu tenho convicção da verdade que eu vivo. E o Espírito Santo nos dá autoridade espiritual. Marcos 16, 17: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, expulsarão demônios em meu nome. Não sou exorcista, não é isso, mas é o combate espiritual. É a ação do Espírito Santo que nos move a resgatar almas. Eu e você temos autoridade do céu para resgatar as almas, e eu tomo posse disso. Você toma posse, sim ou não? A alma da igreja é o Espírito Santo, dado em Pentecostes. Por isso a igreja não erra na interpretação da Bíblia. Isso é dogma de fé. Jesus mesmo lhe garantiu isso. Quando vier o Paráclito, o Espírito Santo da verdade, ensinar-vos toda a verdade. João 16, 13. É a verdade do Espírito Santo que é anunciada aos nossos corações, através do nosso clamor, através da palavra partilhada, meus irmãos. É a graça de Deus. Como é bom ver isso. Eu estava aqui no metrô, saindo do metrô uma vez, e um rapaz ficou me olhando assim. Eu falei: eita, ele vai me bater ou vai fazer alguma coisa. Ele olhou assim, desconfiado, e veio para cima de mim e me abraçou. Eu falei assim: tudo bem com você? Abracei ele também. Eu falei: me abraçou, tá bom, estou no lucro, não me bateu nem nada. E ele falou: irmão, a tua pregação me salvou e mudou a minha vida. Eu digo isso para a honra e glória de Deus, porque se não for esse o significado, salvar almas, para que o nosso evangelho é pregado? Para que a evangelização? E ele disse: através da sua pregação, eu mudei a minha vida, eu me converti ao coração de Deus. Esse é o poder da palavra que converte. A minha e a sua história não foi essa, meus irmãos. Não foi a palavra de Deus que foi anunciada aos nossos corações e houve conversão, sim ou não? Então é a palavra do Senhor que é vivida. Eu acho algo muito forte que São Jerônimo, ele diz: quem não conhece o Evangelho não conhece Jesus Cristo.
É muito forte essa palavra. Se você não tem intimidade com a palavra de Deus, tampouco terá com Jesus. Como que o Senhor vai encontrar liberdade para dar a cura que você necessita? Para dar a libertação que você tem clamado, se você não tem intimidade com Ele, se você não se decidiu por Ele, se não há aquela conversão de dentro para fora. Eu acho lindo a história, a vida de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho era um homem voltado às heresias, à doutrina dos maniqueus. Ele lutava contra a igreja cristã, contra a igreja católica. Agostinho era um herege. Agostinho, antes da sua conversão, ele debatia, ele derrubava os servos de Deus, os profetas do Senhor. Ele se levantava porque ele tinha retórica, ele tinha conhecimento e ele pregava a doutrina dos maniqueus. Um dia ele viu um homem pregando chamado Santo Ambrósio. Quando ele viu aquele homem pregando, ele falou assim: mais um para me derrubar, porque ele gostava de desafio, ele gostava de enfrentar e vencer aqueles que ele enfrentava, porque ele era inteligente, ele tinha uma retórica, ele falava bem. Então quando ele viu Ambrósio, ele começou a ouvir Ambrósio falando e começou a analisar, porque ele ia usar contra Ambrósio a fala e o conhecimento dele. E quando Agostinho parou diante de Santo Ambrósio para ouvir a sua pregação, para analisar a pregação, ele não imaginava o que ia acontecer. Ele não sabia que aquele homem era diferente. Aquele homem, ele tinha conhecimento da palavra, era um homem cheio do Espírito Santo. Quando Santo Ambrósio começou a pregar a palavra de Deus, a graça do Espírito Santo penetrou o coração de Santo Agostinho e dissipou as heresias do seu coração e trouxe a conversão. Ele teve o seu encontro pessoal com Jesus através da pregação de Santo Ambrósio. Um dos maiores santos da igreja, Santo Agostinho, que trouxe belos escritos para a história da igreja. Se Ambrósio não conhecesse a palavra de Deus, aquela pregação não teria autoridade para converter o coração de Agostinho. E olha que ele era resistente. Agostinho era um homem resistente, não era convertido, mas o poder de Deus, meus irmãos, quem pode suportar o poder de Deus, a graça do Espírito Santo queimando no coração? Quem pode resistir ao amor do Senhor pregado com verdade nos corações? Quem pode resistir à graça e o poder de Deus anunciado? Não foi assim que o Senhor nos conquistou? Eu não lembro quem foi, eu não sei quem foi, como aconteceu, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus foi anunciada um dia para você, e você abriu o teu coração e aconteceu a cura e a libertação, aconteceu a tua conversão. Isso é lindo para os nossos corações. É o amor do Senhor que nos alcançou, é o amor do Senhor que nos restaura, e precisamos ter sede da graça de Deus, sede do amor do Senhor. Precisamos ser sedentos pela palavra de Deus. É a água viva do Senhor, é alimento sólido a palavra do Senhor, da palavra de Deus, que é a tradição, que é os santos da igreja. Nós temos um alimento sólido, os escritos, nós temos a tradição da igreja, o magistério da igreja, nós temos a igreja que nos dá esse alimento, que nos fortalece no seu amor. Que essa noite seja uma noite de experiência íntima com o coração de Cristo, através da palavra de Deus. Que se cumpra a palavra de Deus no seu coração, que ela não volte sem antes dar frutos. Eu creio que essa noite é uma noite de cura. Muitos corações que estavam angustiados, muitos corações que estavam gelados, frios, foram aquecidos pelo Espírito Santo, foram incendiados pelo poder e pela graça de Deus. Mas Deus quer fazer mais. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para clamar o poder do Espírito Santo, para deixar o Senhor fazer o que Ele quer em nossa história, em nossas vidas, deixar que o Espírito Santo seja derramado com poder. Nos abrimos ao mover do Espírito Santo, e o Senhor quer nos dar sede da Tua palavra. Essa palavra, ela é viva em nossos corações, é o próprio Cristo que aviva a nossa alma, que fortalece a nossa caminhada. Eu te convido a levantar os seus braços lá do alto.
se rendendo à graça de Deus, clamando o poder de Deus nessa noite, escancarando o seu coração para essa experiência profunda com a palavra, com o amor do Senhor, que você possa clamar o céu aberto sobre a sua vida nessa noite, que você possa clamar o poder do Espírito Santo a avivar o seu coração, a fortalecer a sua fé. É o Espírito Santo que vem como fogo em nossos corações, é o Espírito Santo que cura as nossas feridas, que nos liberta de todo mal, é o Espírito Santo de Deus, é a graça do Espírito Santo que aviva a nossa alma nessa noite. Nos rendemos a esse clamor, que a nossa oração, que o nosso clamor chegue ao teu coração, Senhor. Responde ao nosso clamor, aviva a nossa alma nessa noite. Homens e mulheres de fogo, cheios do teu Espírito Santo, eu quero profetizar uma nova unção sobre a sua vida, a unção do Espírito Santo que tem sido derramado nos quatro cantos da igreja. Homens e mulheres de fogo, consagrados, sacerdotes, religiosos, estão cheios do Espírito Santo. Há uma unção missionária, uma explosão missionária no coração, na igreja dos nossos tempos, uma unção de avivamento, levantando homens e mulheres de fogo para anunciar, para dar continuação à missão de nosso Senhor Jesus Cristo, para levar os corações essa experiência de amor, para levar nos corações o poder da palavra de Deus que cura, que liberta, que restaura. Mas o Senhor quer te preparar para essa missão. O Senhor quer avivar o seu coração, corações curados, corações avivados pelo poder de Deus. Recebe do poder de Deus, recebe dessa unção. Eu declaro o céu aberto na sua vida. Declara.